Amém. Glória a Deus, graça e paz. E como vocês estão? Tudo na bênção? Firme e forte, prosseguindo no Senhor. Estamos mais um dia de propósito, mais um dia de superar, mais um dia de avançar, um dia de reconstruir, de recomeçar tudo aquilo que Deus tem nos dado. Estamos meditando acerca da importância de cada uma das portas que estão sendo recolocadas na construção do muro de Jerusalém. O muro ficou destruído, ficou abalado ali durante mais de 120 anos. Mas Deus escolhe Neemias e ali em 52 dias a reconstrução dos muros. Isso só foi possível por causa da mão forte do Senhor, por causa da mão do Senhor, por causa da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. E hoje nós vamos meditar com relação a uma outra porta. Neemias capítulo 3, versículo 13 diz assim: a porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados de muro até a porta do monturo. Nós vemos mais uma vez aqui falando de mais uma porta sendo recolocada, reparada, e a porta, nós já falamos, trata de lugar de decisão, lugar de reflexão, lugar de escolhas. E os ferrolhos estão pelo lado de dentro, ou seja, você escolhe o que entra, você escolhe o que sai da sua vida nesse momento. E nesse momento, 52 dias para mudar a sua vida, você precisa fazer as escolhas certas. Você precisa tomar as decisões certas, que nós já falamos aqui. A porta era um local de escolha, era um lugar de decisões. Ali os juízes julgavam causas, ali as pessoas faziam negócios, ali as pessoas estavam reunidas, não tinha prazo, as pessoas iam para a porta para conversar, para estar no seu dia a dia. Então você precisa hoje reparar e fazer essas escolhas. Para chegar aqui ao vale, nós passamos primeiro pela porta das ovelhas, passamos pela porta dos peixes, passamos pela porta velha. Então só é possível chegarmos aqui porque antes passamos por 3 portas, cada uma delas está numa ordem, numa sequência lógica espiritual para as nossas vidas e uma aplicação até os dias de hoje. Quando nós falamos às vezes, né? E aí, irmão, como é que você está? Como é que está a minha irmã? Não, estou no vale, passando no vale. Isso significa o que? Prova, né? Lugar de prova, lugar de enfrentar inimigo, lugar de enfrentar desafios, lugar também de superar dificuldades. Agora, o bom, como eu tenho falado para vocês, quando a gente fala de prova, é porque existe a possibilidade de você ser aprovado. Então, você ser aprovado pelo Senhor. Deus não te coloca numa prova que você não tenha condições de sair aprovado. Entenda isso, lembre-se disso. Por quê? Porque Ele não nos dá nenhuma mesmo provação que seja superior àquilo que nós consigamos suportar. Amém? Só que com o passar do tempo, essa porta que estava ali virada por vale de Inom, ela foi tomando um outro significado. E esse significado que eu quero chamar você para a gente fazer uma trajetória, uma caminhada na palavra de Deus, na Bíblia, para nós entendermos essa jornada até chegarmos no Novo Testamento e trazer aplicação para os nossos dias hoje. Nós vemos aqui que no vale, Gideão enfrentou ali os medianitas que estavam próximos ao vale do monte de Moré, e Deus deu força para que ele vencesse a todos como se fosse um homem só, porque o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão e ele foi usado por Deus para trazer livramento à vida do seu povo e por fim aqueles 7 anos de opressão medianita. No vale também Deus usa a vida de Davi para enfrentar o gigante Golias, que durante 40 dias estava afrontando o povo de Israel. Não tem homem em Israel para que venha guerrear comigo. Então Deus levanta Davi ali no vale, derruba justamente Golias, mata Golias, vence Golias e dá seguimento a uma trajetória que Deus o escolheu, que Deus o separou. Só que com o passar dos anos, nós vamos ver aqui em 2 Crônicas 28, de 1 a 3, que tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor como Davi seu pai, antes andou nos caminhos dos reis de Israel. E além disso, fez imagens fundidas a Baalim.
Também queimou incenso no vale de Inom, e queimou seus filhos no fogo, conforme a abominação dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Crônicas, ainda no mesmo capítulo, ainda no mesmo livro, capítulo 33, versículo 6, diz assim: fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale de Inom, e usou de adivinhações e de agouros, e de feiticeiras, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. E nós vemos o texto de Joel 3,14, que vai dizer, multidão, multidão, no vale da decisão, porque o dia está perto, o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então vale, meu irmão, é lugar de decisão. Só que nós vemos que com o passar dos tempos aqui, o que acontece? O povo de Israel, Acás, Manassés, começam também uma prática junto com outros dos servos do Senhor, do povo escolhido de Deus, não era servo do Senhor, embora estivesse o nome de serem povo do Senhor, escolhidos pelo Senhor, estava fazendo aquilo que entristecia o Senhor, que não agradava aos olhos do Senhor, que era o quê? Adorar a Moloque. E essa adoração a Moloque incluía o sacrifício dos próprios filhos, sacrifício de crianças, queimando ali essas crianças naquele vale de Inom. E aí começa justamente a uma descrição de um lugar o quê? Que o verme nunca morre e que o fogo nunca se apaga. Constantemente, até mesmo as pessoas que eram condenadas também, que não tinham direito a sepultar a um local, um túmulo, eram também queimadas ali. Então o fogo ali não apagava direto, constantemente estava queimando algo. Mas é diferente do fogo do Espírito Santo, do fogo do Senhor, porque o fogo do Senhor, ele queima em nós, mas não traz dor, não traz dano. É como na sarça, ele queima, mas a sarça em si não arde, não está queimando, não está se desfazendo. Nós precisamos entender que há muito fogo estranho nos dias de hoje. E por oferecer fogo estranho perante o Senhor, Nadab e Abiú também foram condenados, morreram ali mesmo no templo. O Senhor trouxe juízo sobre a vida deles por apresentarem fogo estranho. Então que nós não venhamos nem cultuar fogo estranho e nem apresentar, nem oferecer fogo estranho diante do Senhor. Mas quando estivermos no altar do Senhor, que nós estejamos em santidade, que nós estejamos em novidade de vida, que nós estejamos verdadeiramente da maneira como Deus quer. Porque nós não podemos ter duas vidas, uma na igreja, uma em casa. Uma na igreja, uma no trabalho. Uma na igreja, uma diante dos amigos. Uma na igreja, uma no local de estudo. Uma na igreja, uma com os vizinhos. Não, irmão, nossa vida é uma só em todo lugar. E Deus nos chama para essa reparação. A adoração a Moloque, Moloque era o Deus, o falso Deus adorado justamente pelos amonitas. E os amonitas é um povo que descende de quem? De Ló. Então, a filha mais nova de Ló teve um filho, Ben-Ammi, e Ben-Ammi vai ser o pai de todos os amonitas. A filha mais velha teve um filho, botou o nome de Moabe. Então vem justamente de quê? De um incesto, já começa de uma imoralidade sexual e vai vindo até os dias de hoje. E vai acabar onde? Nas crianças sendo sacrificadas, na próxima geração. E agora eu quero trazer uma reflexão sobre você, uma outra aplicação, justamente nas gerações seguintes. Porque o salmista diz, uma geração declarará as tuas grandezas, o teu poder, tua glória a outra geração. Declarará o nome do Senhor a outra geração. Mas como tem sido isso? Será que realmente essa geração tem declarado, tem feito conhecer o nome do Senhor às outras gerações? Se nós formos olhar a geração que nasceu ali, que estava no Egito, que foi liberta do Egito, viu os grandes sinais, Deus agindo com mão forte e com poder, livrando o seu povo. A geração que nasceu do deserto também ainda viu um pouco de milagres, ouviu falar do que Deus fez para tirar o seu povo do Egito. Já a geração que nasce na terra prometida, Juízes 2:10 vai dizer que está uma geração que não conhecia os feitos do Senhor. Olha, com o tempo passando, a progressão não foi boa. Olha, essa trajetória não foi boa. Chega uma geração que não conheceu os feitos do Senhor, porque uma geração não estava passando para outra o que deveria, que era o conhecimento do Senhor. O que uma geração tolera, a outra geração abraça. Então, se essa geração agora tolerar
coisas que não agradem ao Senhor, a próxima geração vai abraçar e vai viver. Então nós precisamos endireitar os nossos caminhos, nós precisamos aplanar os montes, nós precisamos que o Senhor venha à terra e todo vale em nossas vidas para que a gente possa prosseguir. E dando continuidade a esse mesmo raciocínio, nós vamos ver alguns outros textos aqui da palavra de Deus, quando Jeremias 7, 31 e 32 diz assim: E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, que diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. O profeta Jeremias, olha, chegará um dia que se vai ser conhecido como lugar do vale da matança. Jeremias também, no capítulo 19, de 1 a 6 diz, vamos ler primeiro aqui o capítulo 18, quando Deus fala: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Quando Deus fala para Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro, é porque Jeremias teria que passar justamente por onde? Pelo vale de Inom, para chegar até a casa do oleiro. E a mensagem que ele tem, depois de Jeremias 19, é assim: assim disse o Senhor, vai e compra uma botija do oleiro, e leva contigo algum dos anciãos do povo, alguns dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser, e dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, reunir-se-lhe-ão os ouvidos. Porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocente, porque edificaram altos a Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem lhe falei, e nem me veio ao pensamento. Por isso, eis que dias vem, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas vale da matança. No mesmo sentido, vem Isaías e profetiza, e sairão, Isaías 66, versículo 24, e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. E o Senhor Jesus, nos seus ensinamentos, traz justamente o momento que ele coloca uma criança no meio dos discípulos para dizer: olha, tem que ser como uma criança. E ainda com aquela criança no meio, Jesus traz um ensinamento que é diretamente com relação ao Vale do Inom, com relação à geração seguinte, com relação aos pequenos, e que muitos não entendem. Nós muitas vezes só aplicamos com relação à entrada nos céus e nos esquecemos do contexto no qual Jesus está dizendo isso e o momento que está sendo ali vivido por ele juntamente com os discípulos e os que estão ouvindo os ensinos de Cristo Jesus. Que em Marcos capítulo 9, versículo 42 a 48 diz assim, ó: e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que lhe pusesse no pescoço um nó de atafona e que fosse lançado no mar. Se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno, onde o bicho não morre, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Evidentemente que Jesus aqui está falando de uma questão da entrada do reino dos céus e com uma aplicação, como tudo que Jesus usava, daquilo que era entendível às pessoas, que está falando do Vale do Inom, mas está falando também
com relação ao sentido espiritual de entrarmos na glória, de irmos realmente para a morada eterna. E aqui o Vale do Inon já está sendo associado com Gina, que é um lugar realmente o inferno. Então nós precisamos, irmãos, já que passamos pela porta da ovelha, já que passamos pela porta dos peixes, já que passamos pela porta velha, nós precisamos hoje pegar todas essas coisas velhas, cortar, lançar fora, tirar, e para que o fogo do Senhor venha consumir e ficar somente aquilo que é puro, aquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Faça essa reflexão hoje, o que precisa ser levado para este lugar, para ser queimado, porque melhor é para nós entrarmos na glória do que ficarmos no meio do caminho. Deus nos quer em um lugar de paz, em um lugar de eternidade, na Nova Jerusalém, para estarmos juntos salmodiando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, façam uma reflexão e amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem na paz.